E tem gente que eu acho que gosta de sofrer, tá? Eu não sei se isso é verdade. Não é gostar, mas é viciado em sofrer. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa de dizer que a pessoa gosta de sofrer. Não consegue largar, né? Existe uma série de fatores ali que condicionam o comportamento daquela pessoa e que perpetuam aquela condição. Então, dizer que a pessoa gosta de sofrer, às vezes pode soar até como de forma agressiva, assim, porque você acaba dizendo de uma certa maneira assim, a pessoa é burra, né? Então, não, a pessoa não gosta de sofrer. Ela tem uma condição onde existe uma série de elementos que não permitem com que ela transforme aquela condição, certo? No fundo, a pessoa sabe que aquilo é nocivo e ela ainda não conseguiu ainda as ferramentas necessárias para se distanciar daquilo, talvez. Porque as ferramentas são de muitos níveis, né? Então, quando a gente está falando de meio, né? Você falou a palavra meio, eu acredito que você está considerando tudo que está fora do teu corpo. A minha perspectiva de meio é um pouquinho diferente. Minha perspectiva de ambiente é um pouquinho diferente, porque eu considero ambiente tudo. Por exemplo, o meu ambiente é tudo que está, entre aspas, fora e dentro de mim, certo? Então, de uma certa forma, quando a gente diz que a pessoa precisa mudar o comportamento dela, a gente está dizendo que a pessoa precisa modificar o ambiente, certo? Precisa modificar o ambiente externo, os lugares que ela frequenta, as pessoas com que ela se relaciona, às vezes a localização geográfica, enfim. Mas ela precisa modificar, às vezes, aspectos do seu ambiente interno, seus processos metabólicos. Ela tem que dormir melhor, ela tem que se exercitar melhor, ela tem que pegar mais luz solar, né? Ela tem que se alimentar melhor. E, às vezes, inclusive, seus processos cognitivos, que fazem parte do ambiente também. Porque, por exemplo, você está aqui agora comigo, você não está só comigo, você está comigo e com uma série de narrativas que estão surgindo na tua cabeça a partir do que eu estou falando. É verdade, certo? E a cabeça não para. Isso, e faz parte do ambiente. Né? Tem coisas que só você está experimentando nesse momento que fazem parte do teu ambiente. Então, de uma certa forma, não é tão fácil assim. Mudar só o ambiente externo, digamos assim, o que está fora da pele, já exige algum esforço. Mas para mudar o que está fora da pele, você também às vezes precisa mudar esse ambiente cognitivo, que é o conjunto de regras que você construiu ao longo da sua vida e que, de certa forma, está influenciando na construção desse ambiente. Então, não é assim, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia do processo psicoterapêutico como uma grande revelação. E existem as grandes revelações dentro do processo terapêutico. A pessoa se dá conta que ela faz aquilo por causa daquilo e tal. Isso é muito legal. Mas a grande revelação não é uma garantia de mudança do comportamento. Ela é uma garantia de que algum aspecto do contexto, nesse caso, do contexto cognitivo, modificou. Eu tenho novos engramas se formando, eu tenho novos caminhos de memória semântica para produzir significados sobre como que eu reajo às coisas. E isso pode ser o pontapé inicial para uma mudança mais profunda. Por isso que o processo terapêutico ele é tão importante, porque ele constrói, digamos assim, esse primeiro passo para a modificação das condições ambientais, né? E qual é o primeiro passo do ponto de vista da TCC para a modificação das questões ambientais? É efetivamente a modificação dos teus engramas, ou seja, daquela rede neural física que sustenta toda essa reflexão, esses discursos e, por fim, os teus comportamentos. E elas foram geradas ao longo do tempo. Sim. Levou um tempo para que elas sejam formadas e elas também não vão deixar de existir só porque você teve um estalo, um insight, uma percepção. E muitas vezes elas não vão deixar de existir. Não vão mesmo. Não Fisicamente vão mesmo. não vão.